Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar o efeito drip com uma ferramenta aqui do Procreate, um efeito super facinho de fazer e que fica muito legal em qualquer ilustração. Bora lá? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje, como vocês já viram aí no início, a gente vai criar o efeito drip, que é um efeito que simula como se o desenho estivesse derretendo. Super fácil de fazer e vamos começar sem enrolação. Primeira coisa que você vai fazer é abrir um tamanho de tela da sua escolha. E a gente vai começar a ilustração fazendo um rascunho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um rascunho e aí você pode escolher a cor que você quiser, o brush que você preferir. Eu vou utilizar para o rascunho a cor preta. Aqui no clássico, a cor preta fica bem aqui no cantinho. É só pegar essa bolinha e jogar para o canto inferior esquerdo. Mas aí, novamente, né? Você pode escolher a cor que você preferir. Eu vou deixar essa paleta de cores aqui linkada na descrição, se você quiser usar as mesmas cores que eu estou usando para fazer essa ilustração. De brush, eu vou usar o lápis 6B. Ele fica na pastinha esboço, ele é nativo do Procreate, esse brush aqui. Então, se você quiser fazer o rascunho com o mesmo brush que eu, é esse que eu vou utilizar. Com tudo escolhido, a gente pode dar início à nossa ilustração. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o primeiro desenho, né? A gente vai fazer um círculo. Para fazer esse círculo certinho, você cria o círculo, não tira a Apple Pencil da tela. Vou mostrar para vocês. Então, você vai criar o círculo de qualquer jeito e segura um tempinho a Apple Pencil na tela. Com a mão livre, você vai encostar um dedo na tela para ficar um círculo perfeito. Essa ferramenta se chama Quick Shape, ela ajuda a gente a criar formas perfeitas aqui no Procreate. E agora a gente pode modificar o tamanho aqui, aumentar, né, para os lados ou diminuir. Então a gente pode modificar e redimensionar esse círculo. Então, tem duas formas de fazer isso. A primeira é assim que você termina, você fica com essa opção aqui de mudar de círculo para elipse, mas se você tentar redimensionar aqui, pode ser que o seu círculo não fique mais perfeito. A melhor forma de aumentar e diminuir o tamanho desse círculo e ele ficar igual é aqui na ferramenta de setinha. Você tem que estar com a opção uniforme ligada e aqui você pode aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade, que aí ele vai continuar mantendo o círculo num formato de círculo, ele não vai transformar isso aqui numa elipse. Esse é o tamanho que eu vou deixar o meu círculo. Eu vou deixar um espaço aqui para baixo para fazer o efeito de escorrido, né? Então tem que deixar um espacinho aqui para baixo livre. Então por isso eu vou posicionar ele um pouquinho mais acima na folha. Agora, para o próximo passo, a gente vai fazer os olhos do Smiley Face. A gente vai fazer aquele rostinho sorrindo amarelo. Então, bora criar os olhinhos numa nova camada. Para abrir uma nova camada é só clicar no botãozinho de mais. E pessoal, eu tô fazendo um desenho bem simplificado aqui. Eu tô ensinando para vocês a técnica para vocês aplicarem depois em qualquer desenho que vocês quiserem. O objetivo aqui é mostrar a ferramenta para chegar no resultado. Então vamos criar aqui o olhinho do Smiley Face. Para isso eu vou ligar a simetria para ficar mais fácil de desenhar. Vem em ações, tela. Assim que você ativa a guia de desenho, aparece essa guia quadriculada. É só clicar em editar guia de desenho e clicar aqui em simetria. A linha da simetria ela fica bem no meio da tela e agora a gente vai precisar reposicionar o círculo para ele ficar bem no meio da tela também. Clica em OK. Vem na camada do círculo, vem na setinha e aí você posiciona ele bem em cima da linha da simetria. Agora volta para outra camada e agora a gente vai desenhar o olho. Você pode desenhar o olho de duas formas, então você pode fazer dois tipos de olho aqui no Smiley Face. Você pode fazer um X, fica bem legal também, e você pode fazer o olho padrão, que é uma elipse bem grandona, preenchida de preto. Você escolhe, eu vou fazer o formato de elipse. Lembrando que isso aqui é um rascunho, então quando você for preencher não precisa ficar perfeito, é só pra gente saber onde o olho vai ficar posicionado. Feito o olho, nessa mesma camada a gente já pode fazer o sorriso do personagem. Bem simples e não precisa ficar perfeito. Agora, como a gente fez o rostinho numa camada separada, se você precisar reposicionar esse rostinho aqui, vai ficar muito mais fácil. Então, faz o olho e a boca em uma camada separada para você poder reposicionar. Para o próximo passo, a gente vai precisar juntar essas camadas. Então, antes de fazer isso, eu vou fazer um backup. Se eu precisar alterar alguma coisa, eu tenho um backup desse rascunho separado. Então, é só arrastar as duas camadas para a esquerda e clicar em agrupar. E aqui no grupo eu já vou renomear para backup rascunho. Isso aqui vai evitar vários retrabalhos se você precisar voltar nesse ponto. Com as duas camadas juntas em um grupo só, a gente vai duplicar esse grupo. Arrasta para a esquerda e clica em duplicar. No grupo de cima você clica novamente e clica em achatar. Agora a gente tem o desenho todinho em uma camada só.
No grupo de baixo, que é um grupo ainda, você desmarca esse quadrado para ele não ficar com a visualização ativada. E agora a gente vai trabalhar nessa camada aqui, onde o rostinho e o círculo estão juntos. Pode desligar a guia de desenho, é só vir em ações e desmarcar essa caixinha aqui, que é guia de desenho some. E agora o passo mais importante, que é fazer o efeito de derretido. E não se preocupa se o seu desenho ficou com falhas, igual o meu tá cheio de falhas aqui, é só um rascunho. Depois a gente vai ajustar todos esses traços. Para a gente criar o efeito, é bem simples, você vem em ajustes, vem na ferramenta Lique Fazer e a gente vai usar a opção empurrar. Aconselho a usar as mesmas configurações que eu, pressão no máximo, distorção momento no 0 e o tamanho você vai variar conforme você for desenhando. Vou mostrar para vocês. Com o tamanho aqui em 16%, eu vou pegar meu brush e vou passar para baixo. Se eu quiser essa gota um pouco mais longa, eu passo de novo no mesmo lugar. E aí, como eu disse, pode variar o tamanho. Eu aumentei o tamanho para 29% e vou puxar o olho para baixo. Aí eu quero seguir como se estivesse derretendo na mesma direção a boca e a parte de baixo do rosto. Então, eu posso seguir uma linha única. Vou diminuir um pouco mais e vou passar do outro lado da boca. Vou trazer mais um pouquinho para o cantinho. E se você quiser uma gota mais longa, é só você passar várias vezes no mesmo lugar. E você vai fazer isso por toda a sua ilustração, sempre passando o pincel de cima para baixo. Você pode concentrar tudo aqui embaixo, mas se você quiser pode fazer alguns efeitos lá em cima, não muitos, né? Porque senão o seu desenho pode perder o formato, né? Você pode perder o formato original do seu desenho. Então aconselho concentrar os derretidos mais na parte de baixo da ilustração. E aí você vai colocando quantos você achar necessário. Vai variando o tamanho. E aí quando você precisar de uma gota mais longa, é só você passar novamente em cima do mesmo lugar, tá vendo? E aí ele vai puxando cada vez mais a gota para baixo. Aqui, se você precisar desfazer uma ação, não tem problema, é só você usar o mesmo atalho. Um toque com 2 dedos na tela, ele vai desfazer a ação. E quando você já tiver colocado derretido por tudo, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. O meu resultado ficou bem assustador, mas é isso mesmo. O efeito é esse aqui, fica bem com cara de que derreteu o desenho. Agora a gente vai usar isso aqui de base, então essa aqui é a base da nossa ilustração, é o rascunho. A gente vai passar por cima de todas essas linhas o desenho original, o desenho definitivo, a linha final, né? Então, para isso, a gente só precisa tirar a opacidade dessa camada. Então, para sair dessa ferramenta aqui que a gente está usando, é só você clicar aqui nas camadas, automaticamente vai sair, clica na letra N e logo aqui embaixo a gente tem a barra de opacidade, é só você puxar ela para a esquerda que vai diminuir. Eu vou deixar a minha em 13%, mais ou menos 13%, 15%, e vou abrir uma nova camada para desenhar em cima com a linha definitiva. Nesse ponto a gente vai mudar de brush, mudar de cor para fazer o desenho final. Então a cor eu vou mudar para um marrom bem escuro, não é preto. O brush eu vou mudar para o brush Cartoon, que eu gosto bastante de desenhar com ele. Eu já distribuí todos esses brushes aqui no canal, vou deixar o link para o vídeo aqui na descrição, se você quiser ter os mesmos brushes que eu tenho aqui na minha pastinha de favoritos. Então vou usar o Cartoon e para começar o desenho a gente começa da mesma forma. Eu vou começar criando o círculo, mas eu vou fazer o círculo inteiro, eu não vou fazer em partes. Então eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz da primeira vez, um círculo, segura Apple Pencil na tela, bota um dedinho para ficar perfeito e agora eu vou ajustar, vou reposicionar ele certinho aonde eu fiz o círculo do meu rascunho. Então vou redimensionar utilizando a ferramenta de setinha para ele ficar exatamente em cima do círculo original. Agora eu vou abrir uma nova camada, vem nas camadas, abre uma nova camada e nessa nova camada eu vou fazer todos os desenhos aqui do derretimento que a gente fez lá com a ferramenta de Lique Fazer. Lembrando que o rascunho ele serve como um guia, você não precisa passar a linha exatamente em cima da linha do rascunho, você pode dar uma modificada. O rascunho ele serve para você se orientar no que você quer fazer. Então não precisa ficar exatamente igual nem do mesmo tamanho. E aí você vai fazendo todos os traços de derretido, né, de efeito derretido. O interessante desse brush que eu escolhi para desenhar é que ele tem a sensibilidade de pressão. Então se você desenhar com pouca pressão, o traço sai fino e com muita pressão o traço sai grosso. E lembrando novamente que o rascunho você pode se sentir confiante e não fazer o que está no rascunho, adicionar coisas novas ou não fazer um traço. Quando você terminar,
o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Todos os derretidos aqui embaixo, toda a parte da boca, eu deixei para fazer o olho em uma outra camada. E também quero mostrar que você pode adicionar novos efeitos. Então aqui no cantinho achei que ficou com pouca gotinha de derretimento, eu vou adicionar uma. Você não necessariamente tem que fazer só como está no seu rascunho, então você pode adicionar mais gotinhas. Ou você pode não desenhar uma que você fez previamente. Outra coisa importante é que você não precisa conectar todas elas. Já vou mostrar como funciona isso. Agora que a gente fez todas as gotas, fez a boca, a gente tem que apagar algumas partes do círculo. Então o que você vai fazer? Você vai voltar na camada que você desenhou o círculo, aquele círculo inicial, vai pegar uma borracha e vai apagar essas partes aqui que ficam por cima da gota, porque ela não existe. Essa linha, ela derreteu e foi para baixo. Esse é o efeito, é como se a linha tivesse derretido, então essa linha não existe mais. Então toda parte do círculo que está em cima de uma gota que está para baixo, você vai apagar. Então essas aqui do topo e toda a parte do círculo lá de baixo. Apaga com bastante cuidado para o cantinho ficar arredondado, não ficar tão pontudo. E aqui na parte de baixo, você vai apagar toda essa parte de baixo do círculo, ela não existe mais, ela derreteu por inteiro, a linha inteira virou essas linhas derretidas, então é só passar a borracha por tudo. E se você está fazendo outro formato de desenho, entenda, essa linha aqui, ela virou a linha derretida, então esse é o conceito que você tem que criar e você tem que entender para esse efeito dar certo. E o resultado vai ficar mais ou menos assim, com todas as linhas para baixo. E aqui, ó, vocês podem ver, eu não conectei todas as linhas, elas não estão juntas. Isso é de propósito, a gente vai fazer uma conexão diferente. Primeiro, a gente muda de volta para a camada onde a gente desenhou as gotinhas. E agora aqui, onde eu deixei um espaço aberto, eu vou conectar um pouco mais embaixo, tá vendo? Isso vai dar uma ilusão de que esse líquido que está escorrendo, né, ele é bem espesso, bem grosso, como se fosse uma geleca. Em alguns você pode fazer só um pontinho. E aí fica ao seu critério, quais você vai conectar com pontinho, dessa forma aqui, e quais você vai conectar da outra forma, né, que eu mostrei, com uma linha curvada para cima, um pouco mais abaixo. Mas você não precisa ficar com medo desse efeito. Se você quiser fazer todas as linhas conectadas, você também pode. Isso aqui é um passo a mais. E o resultado, quando você terminar, vai ficar assim. Todas as linhas repuxadas para baixo, como se realmente elas tivessem derretido. Agora, os olhos. Para os olhos, eu vou abrir uma nova camada. E assim como no rascunho, eu vou ligar a assistência de desenho, a guia de desenho, para desenhar. Então, eu venho aqui, ativo a guia de desenho e vou desenhar o meu olho. Eu preciso desenhar um só. Opa, tem que ligar a assistência de desenho. Volta na camada, clica nela e ativa a assistência de desenho para funcionar. E aí sim, você precisa desenhar apenas um olho e o outro vai aparecer perfeitamente do outro lado. Vou preencher com o Drop Color. E para fazer a gota, como cada uma é de um jeitinho, eu vou abrir uma nova camada para fazer a gota. Então vem aqui, abre uma nova camada para os dois olhos não ficarem idênticos, né? Para eles terem um pouco de diferença. Então vou vir aqui e vou desenhar a gota assim como eu fiz no rascunho. Lembrando que o rascunho é só uma orientação, não precisa ficar exatamente igual. Vou fechar para preencher com o Drop Color. Tá prontinho. Agora para o outro olho. O outro olho, eu avaliando aqui, achei que vai ficar muito pesado fazer essa gota até o final. Então, vou modificar um pouco, não vou fazer igual no rascunho, eu vou fazer uma gota bem menor. Porque avaliando os dois olhos muito derretidos, não ia ficar legal. Assim ficou bem melhor. E agora, para não perder essa profundidade aqui, para não ficar tão vazio, eu vou fazer uma gotinha solta aqui depois da gota. Então vai ter aqui mais um pouquinho de derretimento, como se tivesse se soltado. Isso aqui a gente vai fazer na ilustração lá na parte de baixo também. Os olhos estão prontos e agora a gente vai fazer essa mesma gotinha aqui na parte de baixo. Essas gotas soltas, volta na camada que a gente desenhou essas gotas aqui embaixo. Se você quiser nesse ponto, você pode desligar o rascunho, a gente já terminou de usar ele. Para tirar a visualização de alguma camada, é só desselecionar esse quadradinho aqui no cantinho e agora a gente vai fazer as gotinhas soltas.
É super fácil de fazer, é só você fazer uma elipse não muito perfeita, tá vendo que ela fica com um traço um pouco tremido? Não precisa fazer em todos os pontos, você vai selecionar alguns pontos para fazer. Ela só precisa ficar diretamente abaixo de alguma gotinha. Então, embaixo da gotinha você faz uma parte dessa derretida como se tivesse soltado. Então, é uma gota solta ali. E a parte dos traços terminou. Eu não vou fazer gotas soltas no meio do rosto, só na parte de fora, tá? Então, evita fazer aqui no meio para não ficar muita informação. Então, vamos tirar a visualização dessa guia de desenho, é só vir aqui em ações, guia de desenho desmarca, não vai aparecer mais aquela linha. E agora a gente vai fazer a parte da pintura. Antes disso, a gente vai juntar todas essas camadas de traço em um grupo. Então, seleciona todas as camadas arrastando para a esquerda e clique em agrupar. Para você não se perder, bora renomear esse grupo. É só clicar mais uma vez, clicar em renomear e aí você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou botar o nome de traço, porque eu sei que estão todos os traços da minha ilustração aqui nesse grupo. Para pintura, a gente vai abrir camadas abaixo desse grupo. Então, abre uma camada, se ela ficar em cima, arrasta para baixo. O grupo de traços tem que ficar por cima e as pinturas todas vão ficar por baixo. A pintura base é super simples, eu vou pegar esse tom de amarelo mais claro e vou pintar todo o meu desenho. E eu vou usar o Drop Color, que é aquele sistema que você contorna e puxa a cor para dentro do contorno. Vou explicar o básico. Para fazer o contorno, ele tem que estar bem fechadinho. Tá vendo que todas as pontas se encontram? Quando eu uso o Drop Color, funciona. Se você deixar alguma abertura dessa forma, quando você usar o Drop Color, vai vazar para a tela toda. Então, com isso em mente, eu vou contornar toda a minha forma e vou usar o Drop Color para preencher. É muito mais prático para pintar a cor base dessa forma. O resultado da minha ilustração ficou assim. Agora, por cima dessa cor base, a gente vai colocar sombra e luz para dar mais profundidade para o desenho ficar mais bonito. Aqui na minha paleta de cores, eu tenho outras duas cores de amarelo. Eu vou pegar o tom mais escuro para criar as sombras. Então, se você está usando a mesma paleta que eu, esse terceiro tom aqui de amarelo para fazer a sombra. E a gente vai fazer a sombra, adivinha só, em uma camada separada. Então, você vai abrir uma camada em cima da cor base, vai clicar nela novamente e vai fazer dela máscara de recorte. Isso vai fazer com que você não consiga desenhar fora da ilustração que você já pintou. Então, mesmo que eu passe o meu brush aqui do lado de fora, não vai aparecer, tá vendo? Porque eu só consigo botar tinta onde já tem tinta. Essa é a forma mais básica de falar sobre máscara de recorte. E agora a gente vai fazer a sombra todo do lado direito da ilustração. Então, toda a parte direita da ilustração a gente vai fazer um pouco de sombreado. Mas não precisa quebrar a cabeça nem fazer sombras mirabolantes. É super simples. Toda gotinha que você vê, você vai colocar uma linha do lado direito. Bem basicão mesmo, vou mostrar aqui. Então, vou dar um zoom e vai botar uma sombra aqui. Opa, esqueci de pintar essa gotinha aqui embaixo. Detalhe. Gente, eu sempre esqueço de pintar alguma coisa na minha ilustração. Se eu não esqueço, não sou eu. Voltando para as sombras, como se nada tivesse acontecido. Então, do lado direito de cada gotinha, você vai fazer uma sombra desse jeitinho aqui. E o seu resultado, quando você terminar, vai ficar assim. Parece que não faz diferença nenhuma, mas faz sim, dá uma profundidade. E isso que a gente não fez sombra nem na boca nem no olho ainda. Então agora na boca a gente vai fazer um traço por cima da boca. Então na parte de cima da boca toda você vai seguir o mesmo formato dela, fazendo essa sombra por cima. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar assim. Aqui na parte do olho, a gente vai fazer a sombra da metade para cima do olho. Mais ou menos da metade para cima do olho, você vai fazer essa sombra contornando. Lembrando que não precisa ficar perfeito, minimamente ok, já vai dar o efeito que a gente quer. E ali no outro olho, mesma coisa. Calcula mais ou menos a metade do olho, faz o contorno por fora com essa cor um pouco mais escura. Essa sombra do olho e da boca vai parecer que o olho e a boca elas estão cavadas na ilustração. Não esquece, se você fez alguma gotinha aqui na parte de cima, de colocar um pouquinho de sombra também, para não ficar sem nada. E lá na outra, que eu fiz lá do outro lado, eu vou botar uma sombrinha aqui embaixo também. Então não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa ser o deus da luz e sombra para fazer isso aqui. Então agora a gente vai fazer a luz.
Em todo ponto contrário da sombra, a gente vai colocar luz. E para luz, a gente vai abrir uma nova camada. Se você quiser, faz dela máscara de recorte também, então clica em máscara de recorte. Para fazer a luz, a gente vai usar a cor branca pura. A paleta de cores é o oposto do preto, então ela fica lá no topo esquerdo. E como eu tinha falado para vocês, é do lado contrário da sombra. Então a gente vai fazer a luz pro lado esquerdo da ilustração. Então da mesma forma que em cada gotinha você colocou uma sombra do lado direito, aqui você vai colocar a luz pro lado esquerdo. Exatamente igual, e pode passar por cima da sombra, não tem problema. Então você vai fazer isso em todas as gotinhas, todas as partes derretidas, inclusive as soltas. Terminou a parte de baixo, agora você vai fazer na boca. A sombra foi em cima, a luz a gente vai fazer embaixo. Exatamente da mesma forma que você fez a sombra, você vai fazer a luz. Uma linha seguindo a linha da boca, exatamente igual. E quando você terminar de fazer a boca, é hora de fazer o olho. No olho a gente fez na parte de cima a sombra, agora na parte de baixo a luz. Mesma coisa, metade para baixo, você vai colocar uma linha contornando os olhos. Não tem segredo, é super fácil de fazer. A linha de sombra e luz não precisa ficar perfeita, ela só precisa ficar no local correto. Se você errar alguma coisa, apaga e faz de novo. Se você precisar, é só você fazer com mais calma e fazendo por etapas. Não esquece nenhuma parte da ilustração, faz sombra e luz em tudo. E o resultado com a cor branca vai ficar assim. Agora a gente vai tirar um pouco da opacidade dessa luz, para não ficar tão branca. Então vem na camada, clica no N e puxa essa alavanca aqui, essa bolinha para a esquerda. Eu vou deixar aqui em mais ou menos 50%. Já dá um outro efeito, já fica com um amarelinho bem clarinho. A gente consegue ver que tem uma luz. Aqui o olho e a boca parece que foi cavado na ilustração e fica super legal. Olha a diferença com e sem. Realmente dá uma iluminada no desenho. É que a gente está fazendo o básico do básico de luz e sombra. Agora, aqui no meio da ilustração, a gente vai colocar uns derretidos extras. E para isso, a gente vai usar essa cor aqui, a mesma cor que a gente usou para a sombra, vai abrir uma nova camada. E com essa cor de sombra, você vai criar uns derretidos no meio do personagem, dessa forma aqui. E aqui é totalmente opcional a quantidade, a posição e para que lado vão estar esses derretidos. Você pode fazer maiores ou menores, o importante é preencher com pelo menos alguns. Isso vai dar a ilusão de que essa tinta que está escorrendo é super espessa. O meu resultado ficou assim e olhando aqui agora eu esqueci de fazer uma parte da luz. Então a gente vai fazer uma luz aqui, desculpa, tá gente? Volta lá na camada da luz, aquela camada que você fez todos os tracinhos em branco, pega a cor branca e a gente precisa fazer o contraponto da sombra, né? Então do lado tinha a sombra, do outro lado vai ter a luz. Então você vai fazer uma linha bem grande aqui, seguindo o formato da ilustração. Aqui no meu caso, um formato circular, né? Então eu fiz aqui uma linha, um arco, né? E você pode botar um pontinho atrás. Esse pontinho aqui no final não ficou legal, eu vou botar um pontinho lá em cima, um pouquinho mais fino. Assim. Então não esquece de fazer esse contraponto à sombra, uma luz lá no topo. Agora voltando para esses derretidinhos extras que a gente estava criando, a gente precisa criar luz e sombra aqui também. Bora dessa vez começar pela luz, abre uma nova camada e joga por baixo. Ela tem que ficar abaixo da camada que você fez as gotinhas extras. Ela vai ficar máscara de recorte, mas não tem problema, pode usar ela assim mesmo. Então a gente já tá com a cor branca aqui, você vai pegar o seu brush e vai fazer do lado de dentro, parte esquerda do derretido. Só vou diminuir o meu brush aqui, tô com a cor branca. Então, como eu falei, na parte de dentro, do lado esquerdo, você vai fazer uma linha. E aí você vai fazer isso por todos esses derretidos extras que você criou. Quando você terminar, o seu resultado vai ficar assim, todos os derretidinhos com um pouquinho de luz. Você vai na camada que você fez todos esses traços brancos e você vai tirar a opacidade. Então, é só você abrir as camadas, clicar na letra N e tirar a opacidade. Pode botar aí mais ou menos 50%. Feito isso, a gente precisa abrir uma nova camada para criar a sombra. E para a sombra, a gente vai usar uma outra cor. É a cor do meio aqui. A paleta que eu criei, ela é a cor intermediária. Ela é mais clara que a cor que a gente estava usando de sombra e mais escura que a cor da base. Você vai fazer essa sombra pro lado de fora e direito do desenho. E aí vai dar essa ilusão de que isso aqui tá em alto relevo.
Você vai fazer isso por todos os derretidos extras que você colocou na ilustração. Quando você terminar, o seu resultado vai estar mais ou menos assim. A gente está quase chegando no final da ilustração. Primeiro, a gente precisa reposicionar esse desenho aqui, porque como eu precisava deixar um espacinho para baixo, eu coloquei ele muito para cima. Então, agora a gente vai selecionar todas as camadas e reposicionar. Para fazer isso é super fácil, é só você arrastar as camadas que você quer selecionar para a direita e o grupo de traços também. Vem na ferramenta de setinha e agora é só você mover para onde você quer posicionar. Eu quero deixar bem no meio da minha tela. Essas linhas laranjas, elas me informam que o meu desenho está centralizado. Para isso aparecer, a ferramenta de mover, o ajustamento tem que estar ligado. Quando você move o seu desenho para cima ou para baixo, vão aparecer linhas te informando da posição correta. A linha laranja informa que está tudo centralizado. Agora, assim como a gente fez com os traços, a gente vai agrupar todas as camadas de pintura. Então, eu arrasto as camadas de pintura para a direita e clico em agrupar. Vou renomear o grupo para pintura, só para eu não me perder. E agora a gente vai criar um fundo bem legal para essa ilustração. Então, abaixo de todos os grupos que a gente já criou, a gente vai abrir uma nova camada. A cor de fundo eu quero uma cor que contraste bastante com o amarelo, então eu escolhi um azul. Como a forma da minha ilustração é um círculo, eu vou fazer um quadrado atrás desse círculo. É só você fazer o quadrado ou retângulo que você quer e segurar um tempinho. Vou fazer de novo. Segura um tempinho, vai ficar um quadrilátero, é só preencher com o Drop Color. Vou mover ele com a ferramenta de reposicionar só para me certificar de que ele está centralizado com a minha imagem. Tá vendo que apareceu uma cruz azul? Isso quer dizer que está centralizado em relação ao meu desenho. Agora para o fundo, para esse fundo não ficar branco, eu vou abrir uma nova camada e ela tem que ficar abaixo desse retângulo azul que você criou. E eu vou usar o Drop Color e vou pintar ela toda de rosa. Eu escolhi essas cores para elas darem um contraste com a ilustração. A ilustração é um pouco assustadora e as cores são bem felizes. Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. Agora, a gente vai botar por cima desse desenho todo aqui uma textura. E essa textura é um pincel nativo aqui do Procreate. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa abrir uma camada lá por cima de tudo. Ela tem que ficar no topo das camadas. Vai pegar a cor branca e o brush de textura, ele fica na pastinha textura. Então, a gente vai lá na pasta textura e é o primeiro brush. O nome dele é Tessellated. Não sei se fala assim, Tessellated. Enfim, seleciona esse brush e a gente vai pintar toda a nossa ilustração. Então, diminui o tamanho dela, coloca o seu brush no tamanho de 100% e você vai passar o brush por cima do desenho uma única vez, de uma vez só. E essa aqui é a textura que vai ficar. Calma que vai dar certo. Então, você vai voltar na camada, vai clicar na letra N e vai mudar o modo de mesclagem para adicionar. E agora você vai tirar a opacidade dessa textura. Eu vou deixar com uma opacidade bem baixa. Eu vou colocar aqui mais ou menos entre 10% e 15%. Mas você pode deixar uma opacidade mais alta ou mais baixa até se você quiser. Então vai ficar assim bem sutil. Só que eu quero que a parte de trás, o azul e o rosa, fique com mais textura. Então o que eu vou fazer? Para essa parte de trás e só a parte de trás ficar com mais textura, eu vou duplicar essa camada. Então arrasta para a esquerda e duplica. E eu vou arrastar ela lá para baixo e vou colocar ela por cima do quadrado azul e do fundo rosa. E aí isso vai fazer com que o fundo fique com uma textura bem mais evidente. Então, pessoal, mais uma vez chegamos ao final de um tutorial. Eu ensinei bastante ferramenta aqui do Procreate. A gente fez uma ilustração completa do início ao fim. Lembrando a vocês que eu ensino para vocês como fazer a técnica e aí vocês podem aplicar onde vocês quiserem. Em qualquer ilustração vai funcionar, é só aplicar a mesma técnica. Esse efeito drip fica muito legal, as coisas meio derretidas, um pouco assustador, mas ainda assim muito legal, e eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou de fazer essa ilustração comigo, comenta aqui embaixo o que você achou. Aproveita que tá por aí também, deixa aquele like, fortalece muito. Se você quiser ajudar o canal, é só você ver o vídeo, comentar e não esquecer de deixar o like pra mim. Se você deixar o like já me ajuda muito. Então a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!